eu venho finalmente, gente, finalmente, com o primeiro update da lista de melhores de 2018. A lista esse ano tá muito mais mutável do que a do ano passado. Ano passado, infelizmente, foi um ano em que eu li muita coisa mediana, então a lista não se apresentou lá um grande desafio, mas esse ano eu já mudei várias coisas de lugar, sobe um, desce outro, tira um, tira outro. Tá bem dinâmica, vamos dizer assim. Então vamos começar então pelo 10º lugar, que vai ser inclusive o próximo livro que vai sair assim que entrar um novo livro na lista, que é A Canção das Águas, da autora Sarah Tozer, enfim, né, dessa mulher aqui. Esse livro aqui eu recebi no Turista Literário, eu nunca tinha ouvido falar dele. Eu acho que o que eu mais gostei desse livro aqui é como ele tem todos os elementos que eu mais gosto do YA inseridos nele. Aqui a gente tem a fantasia, a gente tem um romance muito gostoso, a gente tem personagens que têm ali seus 16, 17 anos, se comportam como pessoas que têm ali seus 16, 17 anos, então tudo convence aqui nesse livro. A gente tem uma boa dose de aventura, a gente tem uma ótima dose de humor, então é tudo muito bem amarradinho, tem várias coisas gostosas aqui dentro. A continuação eu tô louca pra ler, e esse então tá aí em 10º lugar na lista. Em 9º lugar, a gente tem um livro que eu amei ter lido, que era um livro que eu sentia que eu ia gostar muito e acabei gostando mesmo, que é o Princess of Thorns, da Stacey J. Esse livro aqui é um reconto da história da Bela Adormecida, e aqui a gente tem muito humor. A gente tem um livro daqueles de jornada, uma história que nunca fica parada, nunca fica entediante, e a gente tem um romance maravilhoso, porque apesar de tudo que tá inserido nessa história, o romance é o foco principal dela. Eu falei isso, eu acho que ou no vídeo de lidos do mês, ou no vlog em que eu falei desse livro, mas tipo assim, isso aqui é um livro de romance. Um romance, YA, fantástico, que é um reconto no conto de fadas. Mas ainda, o foco principal aqui ainda é o romance. É um romance muito gostoso, os personagens são muito legais. Eu amei ter lido esse livro. Infelizmente ele ainda não foi publicado no Brasil, ainda que outros livros da Stacey J já tenham sido, então quem sabe um dia. E o 8º lugar eu não tenho ele físico, eu li em e-book, e é uma continuação, que é o A Torch Against the Night, uma chama contra a escuridão, uma chama na escuridão. Eu nunca lembro o nome em português desse livro, mas é aí a continuação de Uma Chama Entre as Cinzas. Eu gostei bastante do Torch porque, tudo bem, no começo, o Torch pra mim foi uma jornada, porque eu demorei muito pra terminar de ler esse livro, e no começo ele tava bem num marasmo, assim. Só que a história foi evoluindo pra uma trama muito mais consistente do que estava se apresentando no começo. Foi assim, foi agonizante, e a gente chega num final que, meu, que final que foi esse? Eu acho que um dos maiores motivos por esse livro estar nessa lista foi o final, porque a autora pegou os personagens e, cara, ela virou tudo de ponta cabeça. E tem uma personagem em especial, que é uma personagem que eu gosto muito, que senão é a minha favorita da série, que ela, desculpem a palavra, mas ela fudeu com a vida da personagem completamente. Então, esse livro foi muito bombástico, e é por isso que ele tá na lista de melhores. E em 7º lugar a gente tem o Avenged, que é o 2º volume da trilogia de Ruined, ou de Ruína, já que o primeiro livro foi traduzido. Aqui, né, eu não posso falar muito, porque senão eu dou spoilers do final de Ruína, mas a gente tem uma continuação muito bacana. Ela é um pouco, eu diria que ela tem até mais ação do que o Allied, que é o último. Mas ela tem muito forte esse sentimento de livro de ligação, sabe? Mas mesmo assim a gente tem cenas aqui, porque o romance desse livro é delicioso, gente. Então a gente tem cenas muito fofas, a gente tem uma evolução de vilões aqui muito boa. A gente tem duas personagens ali que vão ser as vilãs, e a evolução delas, a construção da vilania delas, vamos dizer assim, é muito interessante, principalmente a de uma ali em particular, porque a gente tem as duas vilãs, uma de cada lado da história. Então uma delas é muito interessante mesmo, porque eu só fui me tocar que ela ia acabar se provando uma vilã muito mais pra frente na história. Então a trama toda dessa trilogia aqui é sempre muito interessante. Essa trama toda de vingança, de olho por olho, e aqui ela se intensifica muito. E em 6º lugar a gente tem justamente o Allied, o último volume da trilogia, que eu só acho que foi um pouco melhor do que o Avenged,
por causa do final em si, porque eu gosto muito de finais, né? Eu gosto de terminar as coisas, eu gosto de saber o que aconteceu com os personagens definitivamente. Então, acho que só pelo fato de ser um final, talvez já faça com que ele suba em cima do Avengers, porque eu acho que, em quesito de trama, ainda que sejam dois livros muito diferentes, aqui a gente tem muito mais planejamento, a gente não tem tanta ação, a gente é muito estratégia, muito vamos sentar e conversar e decidir o que a gente vai fazer. Mas, ainda assim, era um momento da história que isso era preciso, então não ficou chato, não ficou fora de foco. Eu acho que, realmente, esses dois aqui, eles estão, assim, pau a pau. Esse aqui só fica melhor, porque tem aí a conclusão, e foi um final que eu gostei muito pra essa trilogia. E a gente ainda não terminou de falar dela, porque em quinto lugar, a gente tem justamente ele, o Ruined, o primeiro volume da trilogia toda. Esse aqui, inclusive, é o menor volume, é um livro mais curto de todos, dos três. Mas eu acho que foi o melhor porque tem uma coisa nele que não tem nos outros, que é o fator humor. Aqui no começo da história, a gente tem muitas cenas que me provocaram, assim, risos involuntários, porque é um humor um pouco negro, é um humor um pouco violento, e me pegou muito desprevenida, e eu acho que isso se perdeu nos outros livros, isso não continuou, parou na primeira metade desse livro e lá ficou. E foi uma coisa que eu gostei muito, que eu senti falta nos outros até, e só me dei conta que tinha sentido falta quando realmente quando chegou a hora de decidir qual dos livros da trilogia que ia ser melhor. E aí eu percebi que esse humor gostoso e meio sádico que a gente tem aqui no começo não tem nos outros, e foi aí o que realmente desempatou. Mas eu diria que os três livros da trilogia estão ali muito iguais em quesito de qualidade, o que é bem raro normalmente em séries, trilogias, até mesmo duologias. A gente tem muito claro qual que é melhor, qual que é um pouco inferior. E aqui eu acho que todos eles seguem ali a mesma linha, eles são muito constantes, muito consistentes. Em quarto lugar, a gente tem uma grande surpresa pra mim, que foi A Caçadora de Dragões, da Kristen Schiaparelli. Esse livro, eu conhecia ele só pelo título em inglês, que era o The Last Namsara. Eu não reconheci essa capa quando ele veio pro Brasil, essa capa ficou péssima, a capa original era muito mais bonita, e toda essa coisa maluca me fez até perder um pouco de vontade de ler, mas que bom que eu li. E ele me surpreendeu porque eu achava que ele fosse ser muito mais parecido com as outras fantasias young adult que eu andei lendo esse ano e que eu andei lendo na minha vida, só que na realidade esse livro aqui é muito mais sério, ele tem um clima muito mais pesado. No quesito ali, clima da história, ele lembra um pouco, talvez, Uma Chama Entre as Cinzas, do Torch Against the Night, enfim. Esses livros, assim, que são fantasias YA, mas que caem pra esse lado um pouco mais sério, um pouco mais pesado, uma história um pouco mais, até mesmo com violência, com mais cenas tristes, e esse livro tem muito disso. Ele tem um clima muito de tristeza, causado pela tristeza que a própria personagem, tristeza e culpa que a própria personagem carrega dentro de si. Então, esses sentimentos da protagonista, ele se derrama pelo livro inteiro. Então é um livro bem... É bem isso que eu falei, ele é pesado, ele dá uma boa agonia em algumas partes, não é uma história feliz. Mas é uma história que eu quero muito continuar. Eu sei que os próximos volumes dessa trilogia aqui vão acompanhar outros personagens, então... É quase, né, como se isso aqui fosse um volume único. E eu gostei muito do jeito que a história terminou, eu gostei muito de saber o que eu posso esperar pra próxima. Foi uma surpresa muito grande, foi um livro que eu terminei assim com o queixo no chão. E agora a gente começa então, né, o top 3 da lista. E em terceiro lugar está mais uma continuação, o Obsidio, final da trilogia de Illuminae Files, esse livro gigantesco e que eu tava desesperada pra ler. E, cara, foi um final incrível pra trama, pra toda essa coisa louca que foi essa trilogia. Foi muito legal aqui rever os personagens dos outros volumes, inclusive a gente vê mais eles do que os que a gente deveria acompanhar nessa história aqui, os que são inseridos, né, que são apresentados pra gente agora. E, cara, foi delicioso, não foi tão bom quanto os outros, tá? Isso eu tenho que deixar bem claro, mas ainda assim, comparado a todos os livros que eu li esse ano, foi realmente um livro muito bombástico. Teve aqueles momentos em que eu fiquei, tipo, impactada, sem conseguir, tipo, eu tinha que parar um pouco de ler.
Então foi muito, muito bom ter lido ele. Claro, né, de novo, não posso dar muitos detalhes, mas vocês já cansaram de me ouvir falar sobre essa trilogia, então vale muito a pena. E a medalha de prata, por enquanto, vai pra um livro que também me surpreendeu muito, que nunca que eu achei que ele fosse ficar em segundo lugar nos melhores de 2018, assim de cara, que foi O Imperador das Lâminas. Esse livro aqui é aí uma fantasia épica, aquela fantasia mais adulta, tem gente que chama de alta fantasia, enfim. Aqui a gente acompanha 3 irmãos que estão aí separados em diferentes cantos do Império, fazendo diferentes coisas com suas vidas. E aí, quando o imperador, pai deles, morre, a vida de cada um dá uma guinada da sua própria maneira, e a gente vai acompanhando aí os 3. E é muito legal e é incrível como essa história se desenrola, como a gente tem inserido aqui vários elementos. A gente tem mistério, a gente tem bastante mistério na realidade. Eu posso até dizer que, tipo, em cada uma das 3 narrativas a gente tem esse personagem tentando descobrir alguma coisa. E é muito legal como cada um deles vive uma vida completamente diferente da outra. Então cada capítulo você sente assim a história mudar drasticamente. E é uma história que te prende de tal forma que você não quer parar de ler. E olha que eu tenho um histórico de avançar bem devagar nesses livros de fantasia épica. O Senhor da Torre é um exemplo. Eu tô lendo ele aí, acho que já vai fazer um mês e não cheguei nem na metade. E esse livro aqui eu li em dias, eu devorei, porque realmente é uma história que te prende muito. Isso aqui também é uma trilogia, eu não vejo a hora de ler o próximo, de terminar e ver onde essa história vai. Vale muito a pena mesmo, se você aí não tá muito acostumado com fantasia. Eu até recomendo que você veja ali o meu vídeo de dicas, né, de livros para quem não tá muito acostumado com fantasia, mas eu tenho que recomendar isso aqui pra todo mundo, até pra quem não tá acostumado com fantasia, porque é muito, muito bom mesmo. E caso você me acompanhe há pelo menos mais de 6 meses, eu tenho certeza que o primeiro lugar não vai ser uma surpresa pra você, porque é incrível como os primeiros lugares das minhas listas nunca são surpresa pra ninguém. Mas enfim, claro, a gente tem o Shadow Song, continuação de Winter Song, que foi o livro que eu não calei a boca durante 2017 inteiro. Aqui a gente tem a continuação daquele livro, que não foi tão bom quanto, né, o primeiro, mas foi incrível do mesmo jeito. A gente tem um final maravilhoso, e essa história me surpreendeu porque nada do que aconteceu aqui era o que eu esperava que fosse acontecer, mas eu senti que foi o jeito certo de ter acontecido. Então a gente teve um final muito, muito emocionante, muito, muito incrível. Foi super digno. Esse livro é incrível e eu quero ver chegar algum livro pra desbancar ele esse ano. E foram esses então, minha gente, os meus 10 favoritos. Falem pra mim nos comentários quais foram alguns dos favoritos de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Vejo vocês no próximo vídeo. Provavelmente vai ser a tag dos 50%, porque agora eu já revelei qual foi o melhor livro do ano, né? Eu já posso responder aquela tag. Então é isso, muito obrigada por assistirem, beijo e tchau.